O Brasil venceu o Chile ontem por 3-0, mas na minha humilde visão, o Carleto vai ter que fazer algumas mudanças, tanto de peças quanto também estruturais, se ele quiser fazer esse time jogar mais bola. Vou explicar isso para vocês depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. E aí, vamos tentar falar aqui de seleção brasileira? Será que o YouTube vai entregar esse conteúdo? A audiência aqui já tá baixa mesmo por causa de data FIFA, então eu tô aqui jogando na mão de Deus, digamos assim. Vamos tentar, vamos ver. Normalmente o YouTube não entrega assuntos diferentes, ele nicha muito aqui. Funciona assim, se você fala muito de Flamengo, ele vai entregar Flamengo e aí, enfim, vira também um ciclo, né? Quem vem aqui te assistir quer saber de Flamengo, também não quer saber de seleção brasileira, não quer me ouvir falar de seleção. Mas eu hoje vou insistir e tudo bem também, não está sendo um vídeo tão difícil assim de fazer, não vai ser um vídeo tão elaborado assim, então vamos tentar, vamos ver o que dá. E eu preciso falar sobre essa mudança aqui estrutural que eu acho que o Carleto precisa fazer. Não necessariamente é colocar o Paquetá em campo, tá? Claro que eu botei o Paquetá aí na capa porque o Paquetá é cria do Flamengo, é rubro-negro, né? Então ele entrou ontem, fez um gol, fez um corta-luz maravilhoso, se destacou. Ele pode pensar sim em colocar o Paquetá nesse time, pode ser uma boa ideia, pode ser uma mudança interessante, mas não necessariamente passa só por mudar colocando o Paquetá, tá? Tem mais coisa pra gente falar aqui nesse vídeo de hoje. Eu quero começar falando sobre o jogo de ontem, né? Tô vendo muita gente falando, a atuação foi boa, o Brasil ganhou de 3-0. Bom, como eu sempre digo pra vocês aqui no canal, aqui é canal de análise de desempenho e não análise de resultado. Eu não gostei. Eu não gostei. Primeiro, vamos lá. Claro que eu vou sempre relativizar o fato do Carleto estar começando agora o trabalho. Então, é um trabalho que está em fase ainda inicial. Então, a gente precisa entender isso. Então, vai ajustar e vai melhorar. A tendência é que melhore sim, tá? Mas, gente, o Chile é muito ruim. O Chile é muito ruim. O time do Chile é muito ruim, tá? Muito ruim mesmo. Então, dava para pressionar um pouquinho melhor. A pressão pós-perda ontem do Brasil, muito abaixo na minha visão. Vários lances em que o Chile conseguia retomar a posse de bola, o Brasil errava um passe, a posse ia para o Chile conseguia trocar passe e conseguia sair da pressão do Brasil. Então, assim, me chama atenção porque o Chile, volto a dizer, é um time muito ruim, conseguia sair dessa pressão, jogava essa bola num pivô, no atacante que vinha ali jogar de costas, e o Brasil tinha que recorrer ao recurso da falta. Tudo bem que aquele juizão lá de ontem a gente já conhece de outros tempos, né? Aquele mesmo que uma vez no jogo do Flamengo deu cartão amarelo errado, né? Pro jogador errado. Ele é um lambão, esse cara. E marcava um pouco de falta demais. Mas, mesmo assim, gente, o Brasil precisou recorrer, em alguns momentos, pro recurso da falta, porque não estava conseguindo pressionar pós-perda. O Brasil fez 14 faltas no jogo, o Chile só fez 11. Mesmo o Brasil tendo 65% de posse de bola, mais ou menos, o Chile 35%, né? A gente precisa falar um pouquinho sobre o próprio Carleto aqui, tá? Vocês podem até ficar um pouco impactados com o que eu vou dizer aqui agora, mas assim, eu acho que hoje o Carleto é muito mais nome do que desempenho. Do mesmo jeito que eu acho que o Fluminense em 2023 ganhou a Libertadores, apesar do Diniz, é a forma como eu vejo, eu acho que o Real Madrid ganhou as últimas duas Champions, 22 e 24, apesar do Carleto, porque o time cansou de ser amassado. Não estou falando só das finais não, tá? Em 22 foi amassado pelo Liverpool, o Courtois fez a maior atuação de um goleiro numa final de Champions da história. A gente viu o Courtois salvar o Real Madrid. Quantas e quantas vezes, gente? Quantas vezes a gente viu o Real Madrid ser amassado não só nas finais, porque também foi amassado pelo Borussia Dortmund no primeiro tempo em 2024, tá? Precisa falar sobre isso. Mas outros jogos também. Em 22, por exemplo, vira ali o jogo contra o Manchester City na Bacia das Almas com 2 gols do Rodrigo. Muitas vezes quem salvava o Carleto e o Real Madrid era o talento dos jogadores. O Vini, o Benzema, o Rodrigo em 22 e o Courtois, obviamente. Em 24, o Bellingham jogando muita bola, com o Vini, com o próprio Rodrigo, com o Courtois de novo, enfim. O Modric também, muito bom jogador. Você tem o Kroos, tinha jogadores muito qualificados. A gente viu, por exemplo, o Real Madrid, gente, ser amassado pelo Leipzig nas oitavas de final do ano passado, da temporada 24, né? 23, 24. Eu não esqueço disso. Primeiro tempo lá contra o Leipzig, fora de casa, né? Foi amassado. A pressão, a pressão alta, o bloco alto do Real Madrid, do Carleto nesses últimos anos, era uma vergonha, uma piada. Tá? Eu não tô tirando isso da minha cabeça, não. Podem ir lá procurar os jogos lá. Vocês vão ver o que eu tô falando. Procede muito. E a pressão para a também não era boa. O Real Madrid, esse Real Madrid do Carleto nos últimos anos, não era um time que se defendia bem. O Carleto sempre foi um treinador que historicamente se defendeu bem. Os times dele sempre se defenderam bem, jogava muito no contra-ataque. Aquele Milan dele, multicampeão, era um time que jogava fechadinho, às vezes num 4-5-1 ali. O Kaká era um segundo atacante barra meia, né?
e jogava fechado, jogava no contra-ataque. E funcionava. A gente pode ver, inclusive, o Brasil jogar muito no contra-ataque também, tá? Até na Copa do Mundo, quando enfrentar seleções mais fortes. Não se surpreenda se a gente acabar testemunhando o Brasil jogando ali de bloco médio, bloco baixo e tentando acelerar, até porque tem jogadores para isso e não vai querer disputar posse de bola com times como Espanha, Alemanha, enfim, esses times que gostam de ter a bola. Tá? Não se surpreenda. Mas sim, eu tenho coragem de vir aqui falar sobre isso, tá? O Carleto hoje é o treinador que tem muito mais nome do que desempenho. É como eu vejo. Acho que ele ficou um pouco defasado em relação a bloco alto, a pressão para a esquerda, não consegue mais fazer o time viajar junto, compactar, para poder pressionar forte para a esquerda. Pode ser que ele consiga corrigir isso aqui até a Copa, pode ser que jogando no contra-ataque na Copa dê certo. A França foi campeã em 2018 jogando no contra-ataque. Deu certo, ganhou, foi lá, foi campeão. Então pode ser que dê certo, tá? Eu não estou dizendo que ele é uma porcaria de técnico, só acho que ele já não está mais no nível que se imagina que ele esteja. É a forma como eu vejo, tá? Hoje é mais nome do que de fato desempenho. Bom, dito isso, vamos falar sobre o que a gente pode projetar daqui para frente e o que eu acho que ele tem que fazer em termos estruturais, em termos de sistema tático e também de mudança de peça, tá? Só antes de ir para o campinho que eu vou trazer para vocês, eu quero falar primeiro rapidamente sobre o like, né? Preciso pedir para vocês deixarem o like. Por favor, não se esqueçam do like. Também pode hypar para ajudar aqui esse conteúdo. Pode se inscrever no canal, também ajuda muito. Comenta, compartilha. Tudo que você fizer sempre ajuda bastante a gente aqui, tá? Então, dá essa força, deixa o like e também faz tudo isso aí. Comenta, compartilha, hypa, se inscreve no canal. Tudo isso aí ajuda a gente, tá? E quero fazer um comunicado rápido aqui. Eu vinha ao longo dessa semana, cheguei a falar 2 vezes, né, sobre a jornada profissionalista das aulas para você trabalhar no mercado do futebol, que começariam a partir da segunda-feira que vem, dia 8, né, as aulas com o Rafa Scout. O Rafa teve um probleminha particular e não vai poder fazer as aulas nessa semana. As aulas vão começar no dia 15, na outra semana. Então você que de repente já se inscreveu e estava com essa expectativa, calma, você se inscreveu, a sua inscrição está lá, vai assistir as aulas. Para você que ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever, tem mais tempo para você se inscrever nas aulas, mas é só dia 15, tá? Então só para avisar aqui para quem está de repente na expectativa de que as aulas comecem na segunda que vem, tá? Uma semana aí de adiamento por conta de um probleminha particular do grande Rafa Scout, meu parceiro. Bom, vamos pro campinho? Vamos entender aqui as mudanças que eu acho que o Carleto precisa fazer para fazer esse time jogar mais bola. Esse foi o time que foi a campo ontem, né? Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Estevão, Rafinha, Martinelli e João Pedro. Rafinha por dentro como um 10, né? 10 de função, né? 10 barra segundo atacante. Por dentro, Martinelli como ponta esquerda, Estevão pelo lado direito. Isso aqui é um 4-2-3-1, né? Claramente é um 4-2-3-1. Então, o que eu acho que ele vai precisar fazer? Primeiro, em termos de estrutura, ele vai ter que mudar para um 4-4-2 e vou mostrar aqui para vocês o que eu acho que ele tem que fazer em termos de mudança aqui de estrutura e também de peças, tá? De peças, acho que ele tem que fazer uma mudança também que é importante, que é também abrir mão de ter alguns jogadores, por exemplo, como o Casemiro. Acho que o Casemiro já viveu o seu auge, pode ser que ele até vá para a Copa, de repente pode ser importante ali no grupo, como experiência, como experiente, né? Um cara experiente. Pode, de repente, entrar em algum jogo, mas não dá para imaginar hoje o Casemiro como titular absoluto, né? Sinceramente, a partida ontem que ele fez contra o Chile, bem abaixo, não gostei da atuação do Casemiro. Eu acho que ele tá num clube lá também que tá sempre trocando de técnico, que é um cemitério de jogador, que é o Manchester United, que realmente acaba por fazer o nível dos jogadores descendo de uma forma geral e já tá com 33 anos, enfim. Não sei se é o caso não. O caso do Alexandro é diferente, tá com 34 anos, mas não vejo ninguém jogando mais bola com o Alexandro na lateral esquerda, tá? Então, se o Alexandro conseguir se manter saudável, acho que ele é o cara para jogar na lateral esquerda do Brasil. Pode ser que o Caio Henrique suja, pode ser que o Douglas Santos consiga se firmar. Não achei a atuação do Douglas Santos nada demais ontem, mas também não achei ruim, né? Enfim, aqui uma sugestão minha, aqui a minha humilde opinião, né? E acho que o Carlo Ancelotti tem que pensar em André ou Paquetá como esse cara que vai jogar ao lado do Bruno Guimarães. Como é que o Paquetá pode entrar nesse time e jogar como segundo volante? Quando tiver, por exemplo, contextos como o de ontem. Ontem, por exemplo, o Brasil não precisava do Casemiro, cara. Poderia ter começado com o Paquetá como volante, por exemplo. Porque você está enfrentando uma equipe muito fraca que não vai te atacar. Vai acontecer isso também na primeira fase da Copa do Mundo, provavelmente. Então ele pode pensar nessa possibilidade, tá? E aí, acho que, de alguma forma, Magalhães e Marquinhos são uma ótima dupla. Pode ser que ele pense em outras duplas. O Brasil tem boa oferta de zagueiros, tá? Então tem o Alexandre lá do Lille, que é muito bom. Tem outros jogadores de nível muito bom. O Carleto gosta muito do Militão. Pode ser que a gente veja o Militão aí ganhando espaço também. Jogou com ele muitos anos o Militão lá no Real Madrid. Tá? Acho que o Wesley tem uma chance razoável de se manter aí como esse jogador
titular da lateral direita. Por quê? Porque acho que ele não vai evoluir muito em termos ofensivos, não vai ser determinante no último terço, porque ele tem essa dificuldade, mas não precisa tanto. O Brasil hoje tem jogadores de frente com muito poder de fogo, muito talentosos, muito bons jogadores. Então não precisa que o lateral seja tão determinante assim. Ele vai ultrapassar, ele vai dar volume, a gente sabe que ele faz isso, mas ele não precisa ser determinante. E defensivamente ele é muito, muito, muito bom. Dá uma estabilidade muito grande, tá? Então acho que o Carleto tem que pensar nesse 4-4-2. Por quê? Porque aí a gente precisa pensar no Vini, que eventualmente vai entrar nesse time, né? A gente não sabe como é que vai ser a temporada do Vini ainda. Não dá para projetar o Vini sendo titular absoluto até o final dessa temporada, chegando ano que vem, lá no meio do ano que vem, na Copa do Mundo, porque o Vini baixou um pouquinho o nível do seu jogo e eventualmente a gente pode projetar que, de repente, se ele não fizer uma boa temporada 25-26, não necessariamente ele vai ser o titular absoluto, mas projetando o que ele significa hoje para a seleção, como um dos principais jogadores brasileiros na atualidade, eu estou colocando aqui o Vini entrando nesse time, porque sim, ele pode entrar e pode ser um cara importante, mas aí tem que haver essa mudança de plataforma. Por quê? Porque o Vini não é mais o cara que marca pelo lado. Tá? O Carleto, ele mesmo, o Carlo Ancelotti, foi o cara que tirou o Vini de marcar pelo lado lá no Real Madrid. Ele marcava com o Benzema no 4-4-2, mais avançado, e depois começou a marcar também, ano passado, junto com o Bellingham em algumas ocasiões, junto com o Mbappé, junto com o Rodrigo, ele marca mais avançado, ele não marca mais pelo lado, então ele perdeu esse hábito de marcar pelo lado. Se o Carleto montar um 4-2-3-1, colocar o Vini na ponta para marcar pelo lado, vai dar ruim, tá? Até porque, desse lado aqui do Estevão, também não é nenhuma maravilha não, o Estevão marcando pelo lado, tá? Então a gente pode projetar o time marcando 4-4-2, bloco médio, bloco baixo, com o Rafinha dando essa estabilidade lá pelo lado esquerdo, ele faz esse trabalho lá no Barcelona, ele joga da esquerda para dentro no Barcelona e quando o time tá sem bola, ele faz esse movimento de marcar pelo lado, tá? Como um meia, né? Como ponta no caso do Barcelona, no Brasil seria como um meia. Você tem o Vini Júnior e o João Pedro marcando mais avançados, você tem o Estevão marcando aqui pelo lado, não é o cenário ideal, também tem restrições com o Estevão marcando pelo lado, mas acho menos pior do que o Vini, porque o Estevão pelo menos está mais habituado a marcar pelo lado. Ele marcou até outro dia pelo lado com o Abel Ferreira. O Abel chegou até a tirar um pouquinho ele de marcar pelo lado, jogar um pouquinho mais por dentro, mas foi mais recente, depois voltou a jogar com ele pelo lado em alguns momentos. Então, ele está mais habituado. O Vini está há 2 temporadas, pelo menos 2 temporadas, sem marcar pelo lado. Então, está muito sem esse hábito de marcar pelo lado. Então, isso aqui é importante, gente. Acho que o Carleto tem que pensar em mudança de plataforma, tá? E aí, a gente pode pensar aqui no Paquetá, como a gente tinha falado, como segundo volante, para esses contextos de adversários muito frágeis, muito fracos, e que o Brasil não vai ser atacado, mas não contra times que vão povoar o meio-campo, contra times mais fortes. Esse foi um erro que o Tite cometeu em 2022, que o Ancelotti não pode repetir. Para enfrentar times que tocam muito a bola no meio-campo, que povoam o meio-campo, como a Croácia, por exemplo, em 22, como a Espanha, como a Alemanha, até a própria Inglaterra, acho que seria um risco. Ele pode pensar em ter o Bruno Guimarães e ter o Andrei, como eu coloquei aí, o André também, no Wolverhampton, que é um baita jogador. Enfim, tem opções interessantes e aí ele pode pensar eventualmente em ter o Paquetá como esse meia-direita. Não é fácil para o Paquetá hoje disputar a posição com o Estevão, porque o Estevão também joga muita bola. São dois cracassos, né? Então a disputa ali é em altíssimo nível. Eu não acho que necessariamente o Paquetá tem que entrar na vaga do Estevão. É uma possibilidade interessante, que eu gosto, a mim me agrada. Porque o Paquetá também joga muito, entrou ontem, se destacou, tá muito bem no West Ham, é um puta no jogador, versátil. E aí, quando você tem Rafinha e Paquetá como os meias, você vai baixar o bloco, o time vai ficar muito mais consistente no 4-4-2 com esses caras pelos lados, tá? Então, ele pode ter aqui Rafinha e Paquetá como esses meias, Vini Júnior e João Pedro como dupla de ataque. Ou então, eventualmente, pode optar por não ter o João Pedro, ter o Estevão e o Vini Júnior, se ele for jogar no contra-ataque, por exemplo, ter 2 caras mais velozes. É uma opção também. E aí, como a gente tinha falado para vocês, quando baixar o bloco, quando estiver aqui no bloco médio, bloco baixo, vai ter esse 4-4-2 muito mais consistente, muito mais seguro, porque ele não vai ter nem o Estevão e nem o Vini marcando pelo lado. Então vai estar muito mais seguro esse time, muito mais consistente na hora de baixar esse bloco, tá? E aí, caso o Vini eventualmente não consiga fazer uma boa temporada 25-26, caso ele não consiga voltar a jogar o que estava jogando, a gente pode pensar eventualmente até em um contexto onde o Carleto pode escalar João Pedro e Estevão e ter o Vini como opção. Também não dá para colocar o Vini como intocável se ele não fizer uma temporada boa 25-26. Tem que mostrar em campo que tem capacidade de ser titular, não dá para jogar só com o nome, né? Mesma coisa você aplica o Neymar, né? O Neymar não tá jogando bola, não tô nem colocando o Neymar aqui, não tô nem cogitando o Neymar jogando esse time aqui, porque, gente, não dá para imaginar. Ele não tá jogando bola para estar jogando na seleção brasileira. E aqui eu nem coloquei também o nome do Luiz Henrique e nem do Cunha também, que são 2 ótimas opções. O Luiz Henrique entrou ontem mais uma vez, jogou muito bem, mas a briga ali é muito boa também, muito complicado, essa briga ali com o Paquetá, com o Estevão, até com outro jogador, o Savinho é muito bom jogador também, o Savinho lá do Manchester City.
A briga ali na ponta direita é muito grande. O Luiz Henrique entra e vai muito bem, mas não dá pra imaginar que o Luiz Henrique tem que se titular. Eu não penso dessa forma, pelo menos eu não vejo dessa forma. E também tem o Matheus Cunha, que foi cortado dessa convocação porque teve um problema físico lá, uma lesão, mas que vem jogando muito bem, vinha jogando muito bem pela seleção e aparentemente vai conseguir jogar bem, mesmo jogando lá no United, daquele cemitério de jogadores. Então pode ser uma opção também de dupla de ataque, por exemplo. Você pode ter Vini e Cunha como dupla de ataque. João Pedro e Cunha, Estevão e Cunha. Enfim, o Cunha pode entrar aí como esse cara que vai jogar como dupla de ataque. Ele tem jogado muito bem assim como esse cara que joga por trás do 10 e que eventualmente faz uma dupla de ataque. Também é uma opção muito interessante. E você, o que é que você acha? Faz sentido fazer essa mudança estrutural? Qual é a sua escalação ideal? Quais são as peças que você prefere? Deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e eu fui.